Fala galera, eu sou o professor Alexandre, esse aqui é o canal do ProAle. Nós estamos na nossa aula número 5 com dicas básicas aí de porcentagem. Na aula de hoje, nós vamos fazer o cálculo da porcentagem com o uso de um personagem aí bem conhecido que é a regra de 3. Coloquei entre aspas aqui porque eu vou explicar um pouquinho antes do que é e de como fazer essa regra de 3 e depois nós vamos fazer aí alguns exemplos aplicando regra de 3 em porcentagem. Então vamos lá. Para começar, eu montei aqui, esse esqueminha aqui, A, B, C e D. Vou explicar o que é. A está para B, assim como C está para D. É uma proporção. Eu vou gravar alguns vídeos depois explicando bem sobre razão, proporção. Vamos nos apropriar agora da propriedade fundamental das proporções, que é o seguinte. Eu destaquei aqui o A e o D em vermelho, o B e o C em azul. Se a gente colocar alinhado A, B, C e D, nós temos como extremidades o A e o D, e como elementos que estão ao centro ou no meio, o B e o C. Na proporção, nós temos uma propriedade fundamental que é o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou seja, a multiplicação do A com o D vai ser igual do B com o C. Como assim proporção? Vou dar um exemplo bem rápido, bem simples. Se eu tivesse aqui R$1 e dividisse com duas pessoas, e se eu tivesse aqui R$2 e dividisse com 4 pessoas, esses resultados representam o mesmo número, ou seja, cada um aqui representa 50 centavos, ok? Então, a propriedade fundamental, 1 vezes 4, 4, 2 vezes 2, 4. Olha nesse exemplo aqui. 3 está para 4, assim como 15 está para 20. São duas razões aqui, uma igualdade, temos uma proporção. A multiplicação cruzada aqui ficaria assim, ó. 3 vezes 20, anotei aqui. 4 vezes 15, anotei aqui. 3 vezes 20 dá 60 e 4 vezes 15 também dá 60. Provando então que essa propriedade, ou aplicando aquela propriedade, mostrando que o resultado bate, o resultado fica igual. Bom, então de onde que vem essa regra de 3? A regra de 3 é a seguinte. Se eu tiver uma proporção, então o sinal de igual mostra que eu tenho aqui uma proporção. E está faltando um elemento e eu tenho os outros três, eu consigo descobrir esse quarto elemento, esse cara que está faltando. Como? Aplicando a propriedade fundamental. Regra de 3, então, vem de uma situação onde eu tenho 3 valores conhecidos e um desconhecido. Tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a multiplicação cruzada como está aqui. Vou fazer aqui 6 vezes x, porque o x aqui é o elemento desconhecido, nós não sabemos quem está ali. 6 vezes x igual a 5 vezes 48. Bom, 5 vezes 48 vai dar aqui 240. Bom, quem está multiplicando, vou escrever no segundo membro dividindo, tá? Então, eu vou deixar aqui que x é igual a 240 dividido por 6. A divisão, 240 dividido por 6, vai dar x igual a 40. Ou seja, com a regra de 3, sabendo que eu tenho aqui uma proporção, eu descobri o termo desconhecido, no caso, dei o nome para ele de x, e ficou aqui x igual a 40. Então, se eu colocar o 40 aqui, nós teremos aí uma proporção, O 5 está para 6, assim como o 40 está para o 48. Nós vamos aplicar alguns conceitos, algumas ideias aqui da regra de 3 para calcular porcentagem. Então, não sai daí, vamos fazer um exemplo agora usando porcentagem. Vamos fazer um exemplo com porcentagem. Calcular 15% de R$35. Nós vamos utilizar a regra de 3 para fazer isso. Nós vamos fazer o seguinte. Para utilizar a regra de 3 e organizar as proporções aqui,
nós vamos montar um esqueminha da seguinte forma. Aqui fala de porcentagem e dinheiro. Então eu vou montar aqui um esqueminha seguindo essa mesma ideia. Eu vou anotar aqui dinheiro e vou anotar aqui porcentagem. Bom, qual é o valor que está no enunciado? Tá? R$35. Então eu vou anotar aqui. Dinheiro, R$35. Eu vou deixar sem o 00 por enquanto. Esses R$35 é o valor total. Nós queremos 15% dele. O valor total, nós vamos atribuir aqui sempre o 100%. Então, R$35 corresponde ao valor total, ou seja, 100%. Eu tenho aqui um valor desconhecido. Eu não sei quanto vai ser 15% disso. Eu não sei quanto vai ser 15%. Nesse caso aqui, o nosso esqueminha para a regra de 3 ele já está montado. 35 está para x, assim como 100 está para 15. Tá? Não coloquei aquelas barrinhas aqui para montar as razões, mas a ideia já está montada aqui. Como nós vamos proceder? Utilizando a regra de 3, do mesmo jeito que a gente viu anteriormente. Vai ser o seguinte, nós vamos fazer aqui uma multiplicação cruzada. Então, eu vou fazer aqui 100 vezes x, 100 vezes x, igual a 35 vezes 15. 35 vezes 15. Nesse caso aqui, precisamos fazer essa multiplicação, né? Podemos utilizar aqui do lado um rascunho. 35 vezes 15. 5 vezes 5, né? 25. Vai 2. 5 vezes 3, 15, com aqueles dois, 17. Sinalzinho de mais embaixo do 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Temos aqui 5. 7 com 5, 12. 1 mais 1, 2. Com 3, 5. Vai dar 525. Então, vou anotar aqui. 100x é igual a 525. O 100 está multiplicando x, então eu preciso escrever do outro lado fazendo a divisão. X, que é o valor desconhecido, vai ser igual a 525 dividido por 100. A divisão por 100, nós podemos utilizar aqui um esqueminha muito prático. Comentei alguma coisa sobre isso lá na primeira aula, depois eu vou deixar a descrição da primeira aula aqui nesse vídeo, tá? Corta-se aqui esses dois zeros e a gente volta aqui com a vírgula. 1, 2, 1, 2, vírgula, 5,25. No entanto, nós estamos falando aqui de dinheiro, né? Ao falar de dinheiro, esse x igual a 5,25, para a gente vai ser, como resposta, o valor de R$ 5,25. Então, para recapitular aqui, utilizando a regra de 3 e calcular porcentagem, como nós vamos fazer? Nós vamos montar aqui um esqueminha onde eu vou colocar, no caso aqui era dinheiro e porcentagem. E eu vou fazer então dinheiro embaixo de dinheiro, porcentagem embaixo de porcentagem. Lembrando sempre que o valor total aqui no caso era de R$100. Fizemos aquela multiplicação cruzada do mesmo jeito que vimos lá na proporção. Com essa multiplicação cruzada a gente obteve o 100x e o 35 vezes 15. Temos aqui o produto dos extremos e o produto dos meios, assim como lá na proporção. 100x deu 525, a divisão, né, dividindo por 100, é a mesma coisa que voltar aqui duas casinhas e colocar uma vírgula. Então, como resposta, nós temos R$5,25, tá certo? Na sequência, nas próximas aulas aí, nós vamos falar sobre aumentos e descontos envolvendo aí a porcentagem. Se inscreve no canal e até a próxima.